pessoal, olá. Vamos trabalhar aqui hoje com a nossa aula de geografia, especificamente a geografia do Brasil. E nós vamos começar com um conteúdo que ele é sempre bastante cobrado nas provas de vestibulares e principalmente no Enem, né? Então nós vamos começar hoje com a rede urbana e hierarquia urbana. Esse conteúdo, ele é um conteúdo que, vamos dizer assim, eles caminham juntos, né? De uma forma que, para a gente entender o que é uma hierarquia urbana, a gente primeiro tem que entender essa rede urbana e, necessariamente, a gente tem que entender como se formou esse processo de urbanização. Então, quando a gente começa a falar desse início, desse processo de, vamos dizer assim, de formação urbana, a gente tem que levar em consideração algo que foi, vamos dizer assim, um dos fatores predominantes, né, e determinante para que esse processo pudesse ocorrer, que é o processo de industrialização. Por quê? Porque com esse processo de industrialização, onde estava havendo, vamos dizer assim, aquelas indústrias que estavam começando a se formar ou começando a ter de forma mais clara vamos dizer assim, uma visão maior da industrialização dentro de uma determinada área, as pessoas começaram a sair daquela área rural e foram se deslocando para esses locais, nos locais onde tinha as indústrias. A primeira coisa que quando essas pessoas começaram a se deslocar, eles tinham na intenção procurar uma melhor forma de viver. Como assim? Quando a gente fala desse processo de industrialização, as pessoas iam, de certa forma, para esses locais para começar a trabalhar. Então a indústria ela vai atrair as pessoas, porque ela vai ser vamos dizer assim, um centro polarizador de empregos, né? Então as pessoas começam a se deslocar para essas áreas, a princípio em busca de emprego. Mas só que, Eduardo, o que vai acontecer? Como é que a indústria vai estar ligada diretamente a esse processo de urbanização? Porque assim, quando se instala uma determinada indústria no local, vai precisar dos trabalhadores. Muitos trabalhadores, pode ser que morem longe, e vão procurar, vamos dizer assim, habitar em torno dessa indústria. E depois que está, vamos dizer assim, habitado, de certa forma, em torno dessa indústria vai se adquirir, vamos dizer assim, espaços que vai estar, vamos dizer, para o bem-estar dessas pessoas que lá estão morando. Então vai começar a surgir o comércio, áreas de lazeres. Então esse processo industrial ele é muito importante para isso, para que se comece, vamos dizer assim, para se ter os primeiros passos para a urbanização. Então essas pessoas vão sair desses, vamos dizer assim, dessas áreas rurais, dessas áreas mais distantes e vão começar, vamos dizer assim, vai começar a se ter um aglomerado de pessoas, né? Um aglomerado de residências, que sempre vai estar em torno dessas indústrias. Então, o processo de industrialização ele vai ser muito importante nessa rede urbana, nesse processo, dessa formação urbana. Quando a gente já fala da urbanização, de uma forma mais concreta, a urbanização ela vai vir devido a esse processo, né? E a gente vai ter alguns agentes modeladores do espaço, que vai, vamos dizer assim, deixar certamente uma forma mais clara que esse processo de urbanização está se desenvolvendo naquela área. Quando começa a vir alguns bens, né? Vamos dizer assim, algumas coisas, algumas das benfeitorias que o próprio Estado, né, no caso, prefeitura, começa, vamos dizer assim, a desenvolver dentro daquela área. E o que a gente vai ver? Quando se inicia esse processo de urbanização, nós vamos ter algumas cidades que vão se destacar, né? Algumas cidades que vamos dizer assim, vão se desenvolver mais. Quais são essas cidades? Principalmente as cidades que vai ter vamos dizer assim, algum fator diferente. No caso, indústrias, né? Nós temos no Brasil a cidade de São Paulo como um polo industrial, não um polo, né? Mas ela vai influenciar bastante em todo o país, né? Então ela não é só um polo, ela vai, vamos dizer assim, abranger todo o nosso território com as suas indústrias. Muitas pessoas, aí vai entrar um conceitozinho que a gente não vai trabalhar muito agora, que vai ser o conceito de imigração, né? Muitas pessoas vão pegar e vão para essas áreas. Então é aquele mesmo contexto, mas só com uma escala, vamos dizer assim, de maior. Mas só que nesse processo de urbanização, alguns lugares vão se destacar. Então as pessoas vão buscar, principalmente quais locais? Os locais onde é possível ter emprego,
Então, assim, são aquelas áreas que tem indústria. A gente vai ver também que eles vão procurar essas áreas pensando no bem-estar. Então, a urbanização ela vai começando a crescer. E dentro desse processo, aí vai ter a formação de uma rede urbana. Né? Então, assim, o que é uma rede? Quando a gente começa a trabalhar, começa a falar de uma rede, a gente pode pensar naquelas redes de pescar, né? Principalmente aqui nesse momento aqui, a rede de pescar. Porque aqui o que vai ter? A gente vai ter nessa rede vários pontos, né? Vários pontos. Mas só que lá ele iniciou e esses pontos são interligados. Então você não sabe onde é o fim, onde é o começo, mas você sabe que há, vamos dizer assim, um contato, há vamos dizer assim, uma dependência de cada um. Porque vamos supor, se essa rede estiver quebrada, então fica impossível, né, essa pescaria ocorrer. Porque certamente o peixe irá fugir ali. Então, no caso, nós vamos dar esse exemplo como se fosse a rede de pescar, a rede urbana. Então, cada pontozinho daquele significa uma cidade, né? Uma cidade, ou vamos colocar aqui a cidade. O que vai ter? Essa formação dessa rede urbana vai ter cidades que vão depender umas das outras. Mas como isso vai ocorrer, Eduardo? Vai ocorrer através das trocas, né? Das trocas dos fluxos comerciais. Então, é aqui que a parte da indústria, quando a gente começou lá no início falando da industrialização, é que ela vai entrar. Porque assim, se a gente for pegar uma cidade que, vamos supor, trabalhe bastante, tenha bastante como recurso econômico, né? Vamos supor a soja, né? A soja, o agronegócio. Então, o que a gente vai ter? A gente tem cidades que trabalham bastante, que tem bastante produção dessa soja. Mas só que a gente já vai ter cidade que não vai ter soja, mas ela vai ser rica em cana-de-açúcar. Então é isso que vai ocorrer, vão ser essas trocas, né? Essas trocas é que vai, vamos dizer assim, vai começar a ter uma formação dessa rede. Porque assim, nessas trocas, o que vai ocorrer? Eu tenho aqui a cana-de-açúcar e a outra cidade aqui tem a soja. Então vai haver essa troca. E com essa troca vai haver os fluxos. Né? Aquele meu excedente eu vou pegar e fazer uma troca com aquele que tem a soja. Então começa a se observar que as economias, ou seja, aquele produto que eu tenho para utilizar na minha economia, na minha cidade, eu posso pegar e estar trocando ela por aquilo que eu não tenho. Então é aí que vai se formando essa rede urbana, porque a gente vai ter uma dependência, vamos dizer assim, entre aspas, de outros lugares, no caso aqui de outras cidades. Então, quando se forma essa rede urbana, nós vamos ter vários fluxos, né? Fluxos comerciais, que vai fazer com que essa rede seja, vamos dizer assim, seja criada ou seja expandida. Né? Então, assim, isso aqui vai se dar através, quando se tem essa rede urbana, então a gente vai começar a ter uma hierarquia urbana. Né? Hierarquia urbana. E essa hierarquia é que ela vai ser trabalhada, vamos dizer assim, de uma forma mais... É dentro da hierarquia que a gente vai entender o que a rede urbana e a hierarquia urbana realmente significa. Porque a hierarquia a gente sabe muito bem que é, vamos dizer assim, um processo onde há, vamos dizer assim, a mais importante aquele menos importante, né? Vamos colocar dessa forma. Então, se a gente tem vamos dar um exemplo aqui na escola, né? Na escola nós temos o diretor, vem o coordenador, o supervisor, o professor, até chegar ao aluno. Então é dessa forma que vai ser a mesma coisinha vai acontecer aqui na rede urbana, a hierarquia. Então aqui, a hierarquia urbana, ela vai ser utilizada através do grau de importância daquela cidade. O quanto aquela cidade vai influenciar dentro do território nacional, no nosso caso aqui no nosso Brasil. Por quê? Assim, quanto mais importância tiver e quanto mais abrangência tiver essa cidade, mais alta ela vai estar nesse degrau da hierarquia. Né? Então, quanto mais importante for a influência ou a abrangência dessa cidade, é que a gente vai ter, ela vai estar, vamos dizer assim, no topo dessa, vamos dizer assim, dessa hierarquia. Então, assim, vamos pegar aqui como exemplo a cidade de São Paulo, né? Como a gente já tinha falado aqui há pouco. A cidade de São Paulo, ela
vamos dizer assim, ele está no topo da hierarquia urbana. Ah, Eduardo, sim, a cidade de São Paulo é bastante desenvolvida, né? Mas o porquê também? Tem outros fatores que vai fazer com que São Paulo se torne uma das cidades que está no topo da nossa hierarquia. Por quê? Porque lá está o maior número de indústrias do país, né? Dessa forma também há um maior fluxo de capital, né, nessa área. O número de multinacionais também instaladas nessa área é muito maior do que em qualquer área do Brasil, a analisar dessa forma. E ela vai influenciar também justamente em tudo isso que a gente começou a falar aqui na parte econômica, né? Porque se lá tem as maiores indústrias, se lá tem as maiores multinacionais, então é sinal que lá também o fluxo econômico é muito maior. Então, dessa forma, a gente vai tendo outras cidades ao seu entorno, né? Ao entorno da cidade de São Paulo, que vai também sofrer, vamos dizer assim, um impacto com essa importância da cidade de São Paulo. O que vai acontecer? A cidade de São Paulo, outra coisa também que fez a gente mudar um pouquinho mais essa nossa hierarquia urbana, é justamente essa questão das abrangências, né? Nós temos, antigamente, vamos dizer assim, no modo clássico, essa hierarquia era somente assim, metrópole regional, ou metrópole nacional, metrópole regional, uma cidade, a vila, então era muito simples, né? E dessa forma não. Agora, com o grau de informação que existe, então vai haver uma mudança nessa hierarquia. Porque, por exemplo antes, na rede urbana, na hierarquia urbana tradicional, como é que a gente poderia na clássica, quer dizer, o que a gente poderia ver? Era uma rede que a metrópole nacional só atingiria a metrópole regional, e a metrópole regional ia atingir ali a cidade ou a vila, né? Então, era, vamos dizer assim, muito limitado. Não tinha tanta dinâmica. Mas com o avanço tecnológico e com o avanço das informações, então vai haver uma mudança nessa hierarquia, né? Onde a nossa hierarquia urbana ela vai começar a se iniciar uma abrangência maior devido à informação. Porque, por exemplo, uma pessoa que morava no Amazonas, geralmente ela não tinha acesso até a cidade de São Paulo para realizar uma compra, né? Vamos dizer assim, um artigo, aquilo que você procura lá no Amazonas, não encontra, mas você sabe que em São Paulo tem, por ser um polo industrial, né? Por ter, vamos dizer assim, por ser uma cidade mais avançada. E o que acontece? Devido à informação, né, e também nesse caso, além da informação, a forma de chegada desse produto, o transporte, né, também vai ajudar muito nessa questão de abrangência das cidades. Então, o que acontece? Hoje as pessoas podem pegar a pessoa lá de Manaus, através da internet, entra no site, a loja, ou a indústria, né? Porque muitas vezes você pode fazer a compra diretamente da indústria. É lá na cidade de São Paulo. Então, o que ele faz? Ele faz esse pedido e esse produto vai chegar na casa dele, lá direitinho, né? Então, as transformações tecnológicas e as transformações, principalmente de transporte, elas vão influenciar bastante nessa hierarquia urbana, né? Ah, Eduardo, mas quem é o órgão que vai, vamos dizer assim, delimitar ou que vai construir esse ranking de hierarquia? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O IBGE. O IBGE que é o responsável por estar, vamos dizer assim, ranqueando essa hierarquia, né? Então, isso vai fazer com que, como eu estava falando, essa questão do transporte e a questão da própria avanço tecnológico da internet vai fazer com que você possa estar, vamos dizer assim, comprando produtos, né? Então, essa parte desse fluxo econômico através da internet, deixando isso, vamos dizer assim, deixando mais próximo os lugares, né? Então, é a abrangência onde
a cidade de São Paulo vai atingir. É claro que São Paulo não atinge somente o nosso território nacional, né? Nós sabemos que São Paulo vai influenciar no mundo, né? Mas a gente vai deixar um pouquinho para frente para depois estar falando sobre isso. E essa hierarquia urbana, ela vai gerar as metrópoles. As metrópoles são o quê? São grandes cidades. São cidades mais, vamos dizer assim, mais bem estruturadas, onde o fluxo econômico, onde, vamos dizer assim, os bens, principalmente essa parte de comércio e serviço, e a parte industrial, ela vai ser mais avançada. Então as metrópoles, elas vão ter na hierarquia urbana uma maior abrangência, ou seja, elas vão atingir um maior, vamos dizer assim, uma maior área, né? Então aí se formam as metrópoles. E essas metrópoles, a gente vai poder perceber que a maioria, né, vamos dizer assim, muitas delas estão no Brasil, estão localizadas no Centro-Oeste, né? Nós temos Rio de Janeiro, nós temos lá em Belo Horizonte. Então a gente vai vendo que essa abrangência, com essa abrangência, e se a gente for observar, são cidades que estão próximas, né, são metrópoles que estão próximas a São Paulo. Então, vamos dizer assim, é como se chegasse em São Paulo e São Paulo tivesse, vamos dizer assim, que saturado, né? E ela começa a abranger outras cidades, que essas cidades vão começando a crescer também, a crescer de uma certa forma, que chegam a se chamar metrópoles. Então, as metrópoles, elas vão, se a gente for pegar nesse ranking, né, nesse degrau de hierarquia urbana, as metrópoles elas vão estar, na grande maioria, no topo, né? É claro que não vão estar, vamos dizer assim, de forma linear, né? É claro que tem sempre uma que vai se destacar mais que a outra, então a gente vai ter esse ranking das metrópoles, onde a gente vai poder estar vendo que essa abrangência, vamos dizer assim, esse impacto vai ser maior, onde elas vão impactar muito mais, não só na parte econômica, mas também na parte, vamos dizer assim, na parte social, no bem-estar daquelas pessoas que ali vivem, né? Então, o que a gente pode estar fazendo aqui uma rápida revisãozinha do que foi visto até agora? A gente vai ter aqui a industrialização como um pontapé inicial, né, nessa parte de urbanização, onde as pessoas vão começar a deixar aquelas áreas rurais e vão para os centros, né, principalmente próximo às indústrias, em busca de trabalho, em busca de uma melhor forma de se viver, em busca de um bem, vamos dizer assim, de um bem-estar, né, social, né, que muitos se acreditam, né, as pessoas muito se acreditam, que tendo um bom trabalho, que tendo uma renda boa, é possível se viver melhor. Então é isso que as pessoas vão procurar um bem-estar. Então elas vão começar a se deslocar para essas áreas mais industrializadas. Então aí vai surgir a urbanização, que é quando a gente fala, né, que em torno dessas indústrias vão se construir casas dos próprios operários dessas indústrias, e que esses operários, para ter, vamos dizer assim, aquilo que é necessário, né, para eles naquele momento, então vão se construir áreas de lazeres, vai ter toda a parte comercial que existe, né, para comprar alimentos, de certa forma, essa área comercial, vamos colocar essa área de serviços, né? E aí começa a se formar uma rede urbana, né? Essa rede que vai, vamos dizer assim, estar interligada, e o que vai ser predominante aqui? Vai ser o grau de abrangência de cada cidade, de uma cidade sobre a outra, que essa rede vai, vamos dizer assim, vai abranger. Então, cada cidade tem a sua importância, vamos dizer assim, lembra lá da redezinha lá, cada uma tem o seu nó, e naquele nó onde ela está, vamos dizer assim, abrangendo ou está contemplando aquela cidade, certo? Então, é a formação de uma rede urbana, no caso a nossa aqui, a nossa rede urbana nacional, e dentro dessa rede urbana a gente vai ter uma hierarquia, que a hierarquia é aquele, vamos dizer assim, ranqueamento, né? Ou então é o que vai controlar, vamos dizer assim, que vai ter o controle sobre cada cidade, né? Onde a gente vai pegar da maior para a menor, né? Então a gente vai ter o grau maior para o menor. Então aquela cidade que vai abranger o maior número de cidade, geralmente vão estar no topo. Essas cidades vão
principalmente a parte econômica, que vai, vamos dizer assim, fazer com que ela fique ao topo, né? Ou então, se não for essa parte econômica, a gente também tem que levar em consideração outros fatores, como a gente foi falado aqui, questão de multinacionais na área, a questão da indústria, o número de indústrias, a importância dos fluxos econômicos que ocorrem dentro dessa cidade. Então, a hierarquia urbana vai ser justamente, vamos dizer assim, essa organização, né, da maior para a menor. E dentro desse processo a gente vai ter as metrópoles, sendo que as metrópoles vão estar no topo dessa tabela, porque elas vão estar abrangendo de forma mais complexa ou uma área maior as outras cidades. Então fica aqui saudações geográficas para vocês e até a próxima aula.